Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, fim da linha e a procrastinação de Jair Bolsonaro também vai se esgotar hoje. A partir de hoje, o tribunal não pretende mais aceitar manobras dos réus da trama golpista, do núcleo 1 da trama golpista, sobretudo de Jair Bolsonaro, e preparou uma resposta muito dura a algo que vem sendo considerado até um desrespeito ao tribunal, que é repisar argumentos que já foram rejeitados, ou na admissão da denúncia, ou, se não for nesse caso, também nas alegações finais, e foram rejeitados no julgamento do mérito das ações, sobretudo no caso de Jair Bolsonaro. Há casos como Mauro Cid, suspeição de Alexandre de Moraes, pesca probatória, document dumping, que é um cerceamento do direito de defesa com a apresentação de muitos argumentos, muitas provas, né? Veja só, o bolsonarismo reclamou até do excesso de provas contra Bolsonaro, e a resposta vem hoje nesse julgamento virtual, na primeira turma. A primeira turma só vai divulgar o resultado dos votos que serão depositados a partir das 11 horas de hoje até as 23h59 do próximo dia 14, que no caso vai ser na sexta-feira, né, na sexta-feira que vem. Então, há uma semana marca a apreciação dos recursos de todos os réus, na verdade, todos os réus menos o Mauro Cid, do núcleo 1 da trama golpista. E a resposta do tribunal vai ser dura. Deve votar, a expectativa é que vote em primeiro lugar, vai ser votado sempre em primeiro lugar o Alexandre de Moraes. Ele vai dar o parecer dele de relator sobre os recursos, os embargos de declaração do Bolsonaro, e a tendência é que os outros 3 ministros, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, acompanhem, nem deem votos e se limitem a acompanhar a decisão do Alexandre de Moraes. Então, com certeza, nesta sexta-feira, o destino dele já está traçado, faltando apenas decidir sobre o local da prisão publicamente, porque de forma privada isso já foi decidido, só não foi anunciado, porque ele não está condenado, então não pode anunciar o local da prisão antes de condenar o réu. Mas a decisão já fica claro pela visita de enviados de Alexandre de Moraes à presidiária da Papuda, que esse vai ser o destino dele, não tem outra alternativa, e isso vai acontecer também com os outros réus. Provavelmente deve ficar todo mundo na Papuda, numa ala especial. Então o Bolsonaro vai ter a companhia dos coleguinhas dele do núcleo 1 lá na Papuda, mas isso só vai ser anunciado ao fim do julgamento dos recursos na sexta-feira que vem. Mas já na terça-feira já se vai saber o resultado no dia 11, o resultado dos votos que vão ser depositados hoje. Esse julgamento tende a durar, talvez, no máximo umas 2 horas hoje. Então o julgamento começa às 11 da manhã e deve terminar a tempo de os ministros poderem ir almoçar. Além disso, o fato é que até o Luiz Fux rejeitou argumentos que foram usados na defesa de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista
de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há sim uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o Instituto do Concurso de Pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles combinadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos escritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade, indício de autoria, a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. A sessão de julgamento está sendo retomada neste instante. Acompanhe a transmissão. A proclamação do resultado. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2.668, com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Vencido o ministro Luiz Fux, que julgou procedente a ação penal apenas em relação aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto.
quanto ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como julgou improcedente a ação penal em relação aos demais crimes e demais réus. Após, a turma deliberou sobre a dosimetria da pena. O ministro relator apresentou o voto e os demais ministros debateram a pena de cada réu. São desse tipo de recurso. A gente pode até ter alguma mudança muito pontual, ali, muito excepcional por parte do Supremo Tribunal Federal, se os juízes entenderem em algum momento que houve um erro crasso por parte dos julgadores, o que não é o caso, não há nenhum indício aqui. Então, espera-se que esse recurso não altere em nada o mérito da condenação de Jair Bolsonaro. Bom, a intenção de procrastinar, que significa empurrar com a barriga, empurrar para frente de qualquer jeito, é muito clara, e aqui você tem o acórdão de 2.000 páginas que chega aqui ao fim com a transcrição total do julgamento, e analisando o acórdão e tendo um pouco de memória, você se lembra que essa aqui é a defesa do Jair Bolsonaro, 85 páginas. Ela é composta de vários itens e ela simplesmente repisa, em grande parte, eu fiz um quadro para demonstrar isso, as nulidades que foram rejeitadas ou na aceitação da denúncia em 26 de março deste ano, ou então no 11 de setembro deste ano, na decisão sobre o mérito, sobre as alegações finais. Então é o seguinte, seja nas alegações finais, seja na aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo STF, simplesmente o tribunal já apreciou o que eles estão alegando, os advogados de Bolsonaro e os dos outros réus, em relação à condenação dos seus clientes, a defesa deles está alegando em relação aos seus clientes. O Bolsonaro e aliados repetem teses e recursos ao STF, e isso foi uma tática que buscou brechas, como dizer que ele desistiu do golpe, mas o efeito é limitado, não tem muito o que fazer, porque, na verdade, isso já foi resolvido, como você viu o Cristiano Zanin dizendo, olha, não importa que ele não estava lá, não importa que ele fugiu, o crime é ele ter predisposto os militares e vários aliados, inclusive a massa toda que quebrou a sede dos três poderes, a praticar o golpe. E tanto é que essa desistência é assumida pelo réu Jair Messias Bolsonaro, que ele fugiu do país 2 dias antes de terminar o mandato, simplesmente isso, para não enfrentar as consequências do 8 de janeiro, ficar claro que ele sabia, né? O STF julga o recurso de Bolsonaro, porém com incerteza está na mídia, não tem certeza da decisão de Moraes sobre o local da prisão, apenas ele não pode divulgar antes da condenação. Né? Inclusive há regras, né, na lei sobre uma coisa dessas. Eles ficam tentando que o STF afiance onde vai prender o Bolsonaro, o STF não vai cair nessa, porque senão vão dizer, eles já tinham voto decidido e estão violando a lei e tal, né? E aqui você tem a maioria, maioria não é maioria, é unanimidade, né? O STF deve formar unanimidade sobre os recursos de Bolsonaro na terça-feira, como eu já expliquei, né? A possibilidade de ultrapassar a terça-feira é muito pequena, porque o que vai acontecer você já vai ver no estudo que eu fiz. O Bolsonaro vai ficar preso. Que recurso a defesa pode utilizar? Pode pedir
de novo, a revisão criminal, que é um recurso que só foi concedido uma vez na história do STF, é muito difícil, praticamente impossível, né, a menos que tivesse um fato novo, que não há, e, na verdade, o Moraes só vai analisar a questão da avaliação médica da prisão do Bolsonaro após julgamento dos recursos. Mas os bolsonaristas, ao mesmo tempo, estão dizendo nas redes, e o próprio Jair Bolsonaro e os filhos dele, que ele quer disputar a eleição de 2026, a eleição presidencial. Mas como alguém que está muito doente e não pode ficar na prisão porque está muito doente, vai disputar eleição no ano da eleição agora, imediatamente agora, em 2026. Não é? Então, eles próprios confessam, é que a burrice é muito grande, eles próprios confessam que não tem doença nenhuma que impeça o Bolsonaro de cumprir sua pena. Não é? Ele, inclusive, ele descobre agora a relevância de direitos humanos. Olha o que ele dizia sobre direitos humanos. Veja só. Isso é o que dizia Jair Bolsonaro sobre direitos humanos. Era um esterco da vagabundagem. Né? Então ele já disse que direitos humanos não servem. O STF não vai deixar o Fux, não deixou o Fux participar do julgamento. Ele queria causar nesse julgamento e o Fachin botou o pé na porta. Não, você saiu da turma, então a gente vai julgar em 4, que é a esmagadora maioria da turma. Bom, aqui, então, eu quero mostrar para você alguns estudos que eu fiz, né? E vamos lá, vamos começar com a razão pela qual, veja só, esse sujeito aqui, ele próprio votou contra o que os bolsonaristas estão pedindo. E eu vou mostrar isso para você aqui. Esse é um estudo sobre os argumentos usados na defesa do Bolsonaro. Aqui está concentrado no Bolsonaro. Tá? Então aqui é o que disseram os tópicos da defesa do Bolsonaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 tópicos na defesa do Bolsonaro. Aqui é o que são esses tópicos. E aqui é quando foi aceito ou rejeitado anteriormente. E aqui é a posição do Fux nos julgamentos anteriores, na admissão da trama golpista, da ação penal contra o Bolsonaro e depois no julgamento das alegações finais que ele fez para se defender da denúncia da PGR. Então vamos lá, cerceamento da defesa por document dump. Document dump é que tinha muita prova, alegação de entrega massiva e intempestiva de provas, 70 terabytes, sem tempo para análise, violando a ampla defesa. Foi rejeitado na aceitação da denúncia, inclusive pelo Fux, tá? Então, foi rejeitada, esteve presente nos embargos, tá? Agora, então eles estão repetindo isso aqui, que foi dito na aceitação da denúncia, em março, e o Fux também rejeitou, tá? Defesa rejeitada por Fux, aceitou a denúncia completa do PGR. Invalidade da delação de Mauro Cid. Na verdade, foi rejeitado na aceitação da denúncia e nas alegações finais. E a defesa e o Fux rejeitou também a invalidade da delação do Mauro Cid. Contradições na autoria imediata, incompatibilidade entre a condenação por autoria indireta e dolo dos executores. Exemplo, atos de 8/1, com omissão da causalidade. O que é isso? Todos os 4 ministros que vão julgar hoje rejeitaram nas alegações finais essa tese
de que o Bolsonaro já não estava mais no Brasil e então não tinha que julgá-lo. O Fux aceitou, nesse caso. A desistência voluntária do plano golpista. Todos os ministros negaram essa tese da defesa do Bolsonaro e o Fux aceitou. Omissões na dosimetria. O Fux não votou no tamanho das penas e foi julgado só no acórdão, evidentemente, não poderia ter sido julgado dosimetria na votação da denúncia da PGR. Divergências entre premissas e provas. Os 4 ministros rejeitaram já esse pedido que está sendo feito de novo agora nos embargos de declaração. Então, os 4 ministros já rejeitaram e o Fux aceitou. E acúmulo indevido de crimes, sobreposição, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, não é? Os 4 ministros rejeitaram essa alegação que também está nos embargos e o Fux aceitou. Então, o Fux ele aceitou pelo menos 2 itens da defesa, ele rejeitou 2 pontos dos embargos de declaração que estão sendo apresentados. Quer dizer, é tão repetitivo que até o Fux rejeitou já quando foi votada a aceitação da denúncia da PGR. A expectativa é a seguinte. Você tem uma possibilidade muito grande de condenação plena. O Alexandre de Moraes rejeitou as nulidades, deve rejeitar integralmente e o voto inicial vai ser contra os embargos. O Flávio Dino também vai rejeitar os embargos, o Cristiano Zanin também, e a condenação plena, a Carmen Lúcia também vai rejeitar. Aqui estão os motivos, né, consistente com a visão de que não há contradições. No caso Zanin, já rejeitou teses semelhantes a Carmen Lúcia. Flávio Dino, alinhado a Moraes, vê embargos como tentativa de revisão indireta sem base. E o Moraes, pelas razões que todos conhecem. E os cenários prováveis, o cenário mais provável aqui é que o Moraes registre o voto de rejeição e os demais acompanhem. Possibilidade é de 60%, 70%, e é o que vai acontecer. Basicamente, ele vai rejeitar tudo e isso vai ser resolvido em pouquíssimo tempo. Questão talvez até de minutos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.